Enche a nossa alma com a tua alegria, Senhor. Sim. Peregrinando, vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma agora de ver. Com aleluia sigo cantando, canto louvores, indo para o céu. Sombras à roda, nuvens em cima, o Salvador não, onde ocultar, Ele é a luz que nunca se apaga, junto ao seu lado, sempre de andar. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma agora de ver. Aleluia, sigo cantando, canto louvores, indo para o céu. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, enche a minha alma. Com aleluia sigo cantando, canto louvores, indo para o céu, indo para o céu, indo para o céu, indo para o céu, indo para o céu. Graça e paz, igreja. Amém. Boa noite para quem não dei boa noite ainda. Para você que está assistindo ou estará assistindo esse culto através da nossa página do Facebook e depois lá no YouTube, sejam bem-vindos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu gostaria de iniciar esse tempo precioso que Deus nos deu com uma oração. Baixe sua cabeça. O pastor mandou um recado para mim dizendo que está a caminho, deve estar para chegar. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, por mais um dia que o Senhor nos concede na sua presença. Te louvamos por quem tu és, ó Deus. Te louvamos pela criação, Senhor. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem nos sustentado. Te louvamos pela nossa saúde, pela capacidade que o Senhor tem nos dado de trabalhar, ó Deus, de exercer os nossos dons também, os nossos talentos. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é bom, Deus. Obrigado por essa igreja que o Senhor nos deu de presente. Que realmente o Senhor seja o Senhor, ó Pai, deste lugar, que o Senhor seja o cabeça do corpo que se reúne aqui na Igreja Batista do Parque das Nações. Abençoa, Pai, a chegada do teu servo, pastor, abre os caminhos, ó Deus, para que ele esteja conosco aqui o mais breve possível. Abençoa as famílias da nossa igreja, Senhor, abençoa a liderança, abençoa aqueles que estão viajando, Senhor, e que nesse tempo que vamos passar aqui, Pai, o Senhor fale poderosamente ao nosso coração, através de tudo que nós formos fazer, ó Deus, através das orações, através dos momentos de comunhão, através dos cânticos e através da sua palavra que virá, ó Deus, através da vida do teu servo. Em tudo, Pai, nós te louvamos e te agradecemos no doce e precioso nome de Jesus. Amém? Digão, vamos cantar, Digão? Começar esse culto cantando. Glória a Deus.
Peço que os irmãos se coloquem de pé. Vamos adorar a Ele. Você também que está em seu lar nos acompanhando, que essa mensagem possa ir de encontro ao seu coração. Vamos adorar ao nosso Deus, Ele que é o Rei do nosso coração. Que esse cântico, essa mensagem seja verdadeira em nossas vidas. Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és seja o vento em minhas velas, a âncora do mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom. Não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu és bom, bom. Não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu és bom, bom. Amém. Glórias a Deus. Pode se assentar, igreja. Amém. Graças a Deus. Chegou. Graças a Deus. Irmãos, Deus é bom. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 100. Vamos ler o Salmo 100, bem curtinho. Um salmo de ação de graças. O pastor chegou, mas eu
Vou usar uma coisa dele que chegou antes dele. A Bíblia dele está aqui, ó. Vou usar a Bíblia do pastor para ler o Salmo 100 com os irmãos. A partir do versículo 1, aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno, a sua fidelidade permanece por todas as gerações. É isso que nós cantamos agora. Tu és bom, nós cremos nisso. E aqui a gente vê no versículo 5 3 características de Deus que com certeza nos fazem ficar constrangidos com tamanha grandeza de Deus. Né? Primeira coisa, nós acabamos de declarar aqui, o Senhor é bom. Segunda coisa, o Senhor é misericordioso para sempre. E a terceira coisa, o Senhor é fiel. Diante disso, nós podemos ter a certeza que diante de todas as circunstâncias que acontecem com as nossas vidas, Deus está conosco e a sua bondade, a sua misericórdia, a sua fidelidade nos acompanham 24 horas por dia. Não tinha combinado, eu tinha visto o cântico lá, mas o Salmo 100 eu já tinha escolhido aqui sem combinar, Digão. Amém? Vamos aos avisos para a igreja. Tivemos ontem nosso encontro de casais, o Melato esteve aqui conosco. Fomos abençoados com a palavra de Deus para os casais, para as famílias. E tivemos de manhã a escola bíblica. Qual foi o tema, pastor? Graça, não a graça do Laércio. O Laércio está viajando, miserável. Foi viajar e não chamou a gente, né? Está lá em Foz do Iguaçu. Graças a Deus foi lá descansar com a família. Eu falei que ele foi trabalhar, que está todo mundo de capacete lá, né? Todo mundo igual. Mas o tema da aula de hoje foi graça. E na semana que vem, o tema é o que é espiritualidade. Alguém sabe aí o que é espiritualidade? Às vezes a gente confunde espiritualidade com religiosidade, com religião. E a gente vai aprender aqui a diferença. E o que importa, por que a gente precisa saber ou conhecer o que é espiritualidade nos tempos que nós vivemos. Vamos trazer a aula preocupados com os dias de hoje, né? Vou dar spoiler não. Então venham. Domingo, para a nossa mensagem às 9 horas, depois do café, e às 10 horas começamos a nossa escola. Acho que sou eu que vou dar aula. Bom, quarta-feira, terça-feira, segue aí, Vento em Popa, o curso de elétrica, né? Nosso curso com o projeto de evangelismo, né? Abençoando a comunidade, abençoando os irmãos e as pessoas que têm vindo. Quarta-feira, as nossas quartas de oração, e a partir da quarta, dia 6, né, nós temos aí uma série de estudos em cima da carta de Filemon, em nome da parceria, e o pastor Caleb é que vai trazer as 4 quartas-feiras de outubro. Então, um convite para a igreja. Tem gente aí que vai até perder o sono. Venha, né? Venha que vocês vão descobrir quem que é. Já se entregou. O irmão já se entregou. Então, quarta-feira às 19h30, agora, nosso culto de oração. Os irmãos têm acompanhado aí, tem sido bênção. E essa aí, costumo falar, essa igreja está de pé, porque os irmãos têm vindo aí de quarta-feira, os irmãos têm solidificado a fé e têm sustentado essa igreja todas as quartas-feiras, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Temos visitantes hoje? Acho que não, né? A Adriana me pediu para dar um recado, além de lembrar a igreja sobre o nosso Dia das Crianças no dia 15, né, Adriana? Posso falar o horário já? Das 13 às 16 horas. Será que vai dar tempo de fazer tudo? E eu já fiquei sabendo que tem como é que é? Triplicamos a meta de crianças. Posso ouvir um glória a Deus aí? Glória a Deus. Mas eu creio que vai ter quase 200 crianças aqui nessa igreja. A gente vai se virar aqui para cuidar dessa garotada. Parece que os homens já foram convocados aí para estar espalhados na igreja. E eu vou falar rapidamente aqui uma lista de pessoas que a Adriana me pediu para citar. Ela quer ter uma reunião aqui no final do culto, sem café, né, Adriana? Só
Só a reunião. Eu acho que é para tratar desse assunto, não é isso? Então vamos lá. Fernando, eu não sei se todo mundo está aqui, tá? Se alguém estiver assistindo pela página aí, fique atento. E quem não está aqui, a Adriana vai fazer contato pessoal, não é isso aí, Adriana? Então vamos lá. Fernando, Damares, Marcilene, Carmen, irmã Durcelina, a Zita, a Carol Klein, Carol da Lúcia, irmã Diva, a Lúcia, o Marcelo, Luciano, Júnior, Camilinha, a Natália, viu? Qual Natália que é? Do Robson. Ufa, viu, André? Ainda não. Calma que vai chegar lá, fala para ela que vai chegar a vez dela. A Natália, o Davi, o Renan, a Neidinha, a Giovana, do Ricardo, Neiva, a Rejane, Grazi, Paula, Andréia, Vânia, Janete, a Sônia, cadê a Soninha? Você mesma, tá? Marisa, Adriel, a Ana, o Jovino, o Kiko, o Nivaldo, o Ricardo, o Alex, Lúcio, o Caio e o Robinho. Foi colocado de última hora, hein? Tô com a letra diferente aqui. Então, irmãos, no final do culto, aqui à frente, não é isso aí, Adriano? Uma reuniãozinha rapidinha. Amém? Irmãos, o que a gente tem semana que vem? Domingo? Eleições, né? E a gente deve orar, a gente aprende que a gente deve orar por todas as coisas, mas especialmente nós precisamos orar pelo nosso país, né? As eleições estão aí, a gente vai eleger os nossos representantes em todas as principais camadas aí do legislativo, né? A parte de governador estadual, os deputados estaduais, para formar a Assembleia Legislativa Estadual, a Câmara Federal, alguns senadores, parece que vão ser trocados, não são todos, né? Alguns senadores vão ser trocados, e a presidência da República, quem vai dirigir o nosso país, e nós precisamos colocar isso no altar de Deus. Nós como igreja, nosso papel como igreja não é se degladiar, escolhendo um lado ou outro, nós temos a liberdade como cristãos, como igreja, nós não indicamos candidatos, nós cremos que cada crente, instruído pela palavra de Deus, tem a capacidade de decidir na sua consciência o que é melhor para o país, e depois arque com as suas escolhas, né? Mas nós temos a liberdade de consciência e de escolha. Então, ore a Deus, busque orientação ao Senhor e decida pelo melhor. E eu gostaria de ter um momento aqui de oração pelo nosso país. Eu gostaria de chamar o Tato. Tato, vem aqui orar pelo nosso país, pelas eleições. Não combinei nada com o Tato, mas nós vamos orar por esse momento, agradecer a Deus o privilégio de termos um país que tem eleições. Nós não estamos numa ditadura, né, Tato? Sobe aqui. Nós não estamos numa ditadura, mas nós temos a liberdade de escolher os nossos governantes. Que o nosso Deus tenha misericórdia e continue dando essa graça para nós como país. Tato, você intercede. Boa noite, irmãos. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Pai, por estarmos aqui na Tua casa e te agradecemos por tudo que tem feito em nossa vida, Pai. E hoje, Pai, nós colocamos aqui, Pai, a nossa nação nas Suas mãos, Pai. Queremos que o Senhor abençoe aquele que for escolhido, Pai, que possa se vir de Ti, Pai, que ele possa fazer aquilo que o nosso país precisa, Pai. Temos visto países aí que proíbem a propagação do Seu nome, Pai, que isso não possa acontecer e não venha acontecer no nosso país, Pai. Por isso eu te peço que o Senhor interceda, que o Senhor possa colocar, Pai, aquela pessoa que possa vir representar realmente o nosso país, Pai. Que esse país possa dizer que ele realmente é do Senhor, Pai. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos no mês de missões nacionais. Eu vou pegar essa última palavra do Tato, né? Para que o Senhor seja o Senhor do Brasil, nós precisamos fazer também a nossa parte, né? Vou fazer uma pergunta pesada, pastor. Para quem você pregou o evangelho esse mês? Fica para você. Nós estamos no mês de missões, não é só no mês de missões que nós devemos fazer essa reflexão, mas a quem eu tenho levado o evangelho? Aí eu faço essa pergunta para mim. Essa pergunta precisa ecoar nos nossos corações como filhos e servos de Deus. Então, que nesse restante de mês de missões nacionais, nós tivemos semana passada aqui o pastor, vou falar de pastor porque ele está se formando em teologia, né? O Sérgio. Inclusive depois eu tenho uma palavra para levar para o pastor aqui, que ele fez uma solicitação para a gente, mas primeiro eu vou levar para o pastor.
Alguns irmãos preencheram a ficha, ele está tendo um pouquinho de dificuldade de preencher alguns nomes, inclusive o meu. Coloquei uns garranchos lá, ele não conseguia entender, ele me ligou. Talvez ele faça contato com alguns irmãos, tá, gente? Ele tem um pouquinho de dificuldade de dicção, pelo tempo que ele passou, pela vida dele. Vocês perceberam que ele tem um pouquinho de dificuldade de leitura, né? Isso não é preconceito nenhum, é dificuldade que algumas pessoas têm, mas ele é uma pessoa muito esclarecida. E ele precisa talvez de ajuda dos irmãos para completar lá o cadastro do folheto do programa de adoção missionária. Então, se eles procurarem os irmãos, facilite, já manda tudo por escrito, como eu mandei. Eu falei, Sérgio, vamos fazer o seguinte, em vez de você ficar perguntando para mim item por item, manda os itens que você precisa e preenche, né? Manda tudo de uma vez. Então, facilite o trabalho lá do irmão Sérgio. Ele agradeceu demais a igreja durante a semana e disse assim para mim que o pastor Elton, que é o pastor dele, falou assim, você vai lá, mas você volta, hein? Você volta, hein? Você não vai ficar lá, não. Você é nosso. Porque ele mora pertinho da nossa igreja aqui, gente. Ele falou, mais perto da sua casa do que a nossa igreja. Então, cuidado, hein? Mas graças a Deus a gente tem abençoado a vida dos nossos irmãos missionários que têm participado dos nossos cultos e vindo nos abençoar aqui. Graças a Deus por isso, Deus tem mandado os seus servos para que a gente abençoe a vida deles. Amém? Sandra, bom te ver de novo aqui, viu? Dá um abraço no Dudu lá. Deus abençoe a sua vida. É isso? Esqueci de alguma coisa? Jovino? Aquele ali já é velho de igreja já. É o Cassiano e o Nicolas. Sejam bem-vindos mais uma vez. Nicolas, dá um abraço lá nos caboclos lá atrás, ó. Você viu lá, né? Lembra do nome deles ou não? Mais ou menos, né? Moçada, Nicolas está aí, hein? Hã? Deus abençoe a vida de vocês, viu? Nicolas, Cassiano e a Andréia, está trabalhando? Está estudando. Alguém tem que estudar naquela casa, né? Deus abençoe a vida de vocês. Vamos adorar a Deus através dos cânticos. Digão. Glória a Deus. Peço que os irmãos, aqueles que puderem ficar em pé, vamos adorar o nosso Deus. Senhor meu Deus e grande Pai, fala ao teu povo, fala à tua igreja, através dessas canções. Pai. Tira todo impedimento que venha atrapalhar o seu povo de entrar na tua presença, se conectar contigo, Pai. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o nosso Deus, exaltar o nome dEle, porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado para morrer e perdoar, na cruz morrer por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não
chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei a glória do meu Jesus que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Não há temor, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Amém. Glória a Deus. E é Ele que exaltamos, que glorificamos. Nós vamos declarar: louvemos, louvemos, louvemos ao Senhor, porque Ele é digno, porque Ele é santo, porque Ele é excelso, porque Ele é supremo, porque Ele é muito digno de louvor. Hosana, hosana ao nosso Rei Jesus. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos o seu santo monte, nosso amado Pai, teu nome é santo. Louvemos, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos o teu santo monte, nosso amado Pai, teu nome é santo. Louvemos, louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, alguém que é digno de louvor, excelso, supremo.
Hosana, 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 nosso Rei. Hosana, 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 nosso Rei. Hosana. Hosana, Hosana, Ele é nossa vida, Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para viver sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, 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 nosso Rei. Hosana, Hosana, Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, Hosana, Hosana, o nosso Rei. Vamos fazer com a divisão? Eu canto e vocês repetem, ok? Vamos lá. Hosana, 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 o nosso Rei. Hosana, 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 nosso Amém. A Ti, Senhor, toda a honra e toda a glória, somente ao Teu nome, Pai. Continua falando o Teu povo, a Tua igreja. Vamos continuar aqui exaltando e adorando o Seu nome. Os irmãos que tiverem dízimos e ofertas podem trazer aqui à frente, enquanto estivermos cantando e exaltando o nosso Deus, erguendo as nossas vozes em adoração a Ele. É isso que nós vamos cantar. Sejam cheios nossos lares de alegria e canção, que a justiça se espalhe, nas montanhas e nos vales,
nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Ele é nossa luz nas trevas. Ao olharmos para sua glória enche a terra, como as águas cobrem o mar. As montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Aleluia, 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 nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Só as vozes. Aleluia, 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 aleluia. Nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu.
glórias ao teu nome, Pai. Amém. Pode se assentar, igreja. Amém. Que a glória do Senhor encha toda essa terra, mas usando a sua vida, meu irmão, minha irmã. É isso aí, meninos. Deus abençoe a vida de vocês. Você vai cantar, Ana? Vai? Então vamos lá. A Ana vai trazer um especial para a gente, depois a gente chama o pastor para ele nos abençoar com a palavra do Senhor. Especial dele, nós cantamos, mas foi uma bênção. E tem como título: Quem nos separará? Uma pergunta: quem nos separará? Aí aqui tem um texto que eu vou ler para os irmãos, que diz assim: Declaração de Paulo em Romanos 8, 35 e 37, que é uma promessa maravilhosa, que diz: o amor de Deus está sempre disponível e não há poder que possa afastar esse amor de você, de nós. A vida não é indolor. Nossa jornada neste mundo não é feita apenas por caminhos macios, suaves, mas por estradas cheias de espinhos, que envolve caminhar por areias escaldantes de desertos, descer a vales escuros e atravessar pinguelas estreitas sobre pântanos perigosos. Situações que nos levam a nos alimentar de nossas próprias lágrimas, fruto de momentos de dor. São momentos onde a dor das perdas, do luto e da saudade dói mais do que a dor que fustiga o nosso corpo. São aqueles momentos onde ninguém, por mais forte que seja, consegue lidar. Firmado em suas próprias forças, somente a graça de Deus pode nos assistir nessas horas. Somente a graça de Deus pode nos dar ânimo para prosseguir. Por isso, lembrando novamente das palavras do apóstolo Paulo em Romanos 8, 35 e 37, que podemos entender que nem a morte, nem poder de separar você do amor, pode separar você do amor de Deus. Afinal, uma nova vida junto a Deus espera a todos aqueles que tenham sido levados pelo sangue de Cristo. Essa é a promessa que nos foi dada na Bíblia. Portanto, não permita que as circunstâncias te afastem do Senhor, pois nada pode afastar você do amor de Deus. Mesmo seu eventual desapontamento com Deus não pode afastar o amor que Ele sente por você. E nem mesmo a morte física tem esse poder. O amor de Deus é maior que tudo. Que promessa maravilhosa. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Estou um pouquinho rouca. Minha voz está ficando rouca, mas Deus vai abençoar. Quem souber, cante. Quem nos separará do
amor de Cristo será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada pode separar do amor que Cristo tem por cada um de nós. Amém? Eis a sua igreja. Vamos orar? Deus, nós queremos te louvar, ó Deus, por mais esse dia que o Senhor nos concede, Pai. Obrigado pela vida do teu servo, obrigado porque o Senhor tem nos enviado a sua palavra através da vida dele, Senhor. Obrigado, Pai, porque ele tem sido um instrumento nas tuas mãos para falar esta igreja, especialmente aos nossos corações, ó Deus. Pai, se vier palavra de correção, que assim seja, que nós sejamos exortados pela sua palavra, mas também alimentados, ó Deus, e que nós possamos receber com gratidão aquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, pela sua bondade, pela tua fidelidade, pela tua misericórdia para conosco, Pai. Obrigado pelo privilégio que nós tivemos de te louvar através das nossas vozes, através dos instrumentos, ó Deus. Agora recebe, Pai, as nossas vidas, que o seu Espírito Santo esteja nos iluminando para entendermos, ó Pai, e para que nós coloquemos em prática aquilo que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Usa a vida do teu servo, abençoa a sua família, os seus planos, os seus projetos, especialmente para essa igreja, para o seu trabalho, Senhor, e que em tudo
a sua luz resplandeça através da vida dele e da nossa como igreja. Nós oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Muito bem. Estamos no mês de missões ainda, né? Falando um pouco sobre missões ou aspectos da missão, né? E a ênfase é, estamos em missões nacionais. E muito importante, né, que você ao longo desta semana se dedique em orar pelo próximo domingo, pelas eleições que teremos. É muito importante que você separe um momento aí, né, do seu dia, da sua semana, dobre o seu joelho em favor da nossa nação. Carecemos, né, que Cristo realmente seja evidenciado no nosso povo. Então vamos falar um pouco sobre missões, principalmente missões nacionais, né? Convido você a abrir a sua Bíblia, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, Mateus 28, e nós vamos ler o verso 18 a 20, Mateus 28, nós vamos ler dos versos 18 a 20, que na minha versão está assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e estarei para sempre com vocês até o fim dos tempos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos, Pai querido, diante da Tua palavra, e assim, Deus amado, como temos pedido ao longo deste tempo, ao longo desses dias, nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, Deus amado. O Senhor conhece as nossas falhas, aquilo que cometemos, aquilo que deixamos de fazer, mas, ó Deus, nós queremos entrar na Tua presença com o coração quebrantado, Pai querido, porque nós queremos ouvir a Tua voz nesta noite. Traz, ó Deus amado, respostas, traz, ó Deus, aquilo que o Senhor pretende com as nossas vidas através dessa reflexão que faremos. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Você é do tipo daquela pessoa que consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo? Ou você é como eu, que não consegue cantar e bater palma simultaneamente, né? Você é daquela pessoa que primeiro faz o arroz, depois faz o feijão, depois frita o bife? Porque se você fizer as três coisas ao mesmo tempo, a chance de queimar um dos três é grande, né? Ou você consegue realmente fazer tudo junto, né? Que tipo de pessoa você é? Você consegue conciliar mais de uma tarefa, né, na sua rotina? Você consegue pensar em dois assuntos ao mesmo tempo? Você consegue tratar de duas questões ao mesmo tempo? É muito complicado, né? Muito difícil quando nós tentamos executar duas tarefas simultaneamente. Principalmente se você é como eu, que tem duas mãos esquerdas, né? Porque é muito difícil, né? Eu escrevo com a mão esquerda, parece que eu escrevo com a mão direita, e com a mão direita parece que eu escrevi com o pé. É uma dificuldade muito grande, né? A letra é feia e você quer fazer as coisas correndo e nunca dá certo. Fazer as coisas ou fazer mais de uma atribuição simultaneamente é difícil. É muito complicado, uma tarefa muito árdua para quem quer executar, fazer as coisas bem feitas. Porque às vezes a gente fala assim, eu vou ser especialista nesta área, eu vou fazer isso aqui com carinho. Eu não vou fazer duas coisas, porque duas coisas, uma das duas ou não vai ficar boa, ou eu vou dar mais prioridade para uma do que para outra, então é melhor eu ficar numa só. E essa ideia, né, de que as coisas precisam ser bem feitas e que a gente só consegue fazer as coisas bem feitas desde que a gente só faça uma só, ela veio para dentro da igreja. Então, nós ouvimos muitas pessoas falando assim, eu até gosto de missões, mas é que eu canto. Eu até gosto de falar de Jesus, mas é que eu prego. Eu até gosto de falar de Jesus, mas é que eu trabalho. Então, ou eu faço uma coisa, ou eu faço outra. Eu não vou para o evangelismo porque ir para fazer mal feito é melhor eu não ir, é melhor eu ficar em casa. Ir para atrapalhar, às vezes o irmãozinho tem alguém mais capacitado do que eu, e aí a gente acaba não indo, ou não fazendo, não se dedicando, acreditando que não podemos fazer duas coisas ao mesmo tempo. Porque a percepção do missionário, ou a ideia que nós temos de missionário, é daquela pessoa que simplesmente deixou para trás a sua família,
os seus bens, os seus amigos e foi, né? E ele partiu. A gente ouviu isso durante muitos anos na igreja. Você precisa cumprir o ID do Senhor. Você precisa ir, você precisa fazer. O ID do Senhor é para todos. E eu não estou aqui desfazendo esta verdade, é fato. Precisamos cumprir com esta grande comissão. Esse texto está inserido depois da morte de Jesus, a ressurreição de Cristo. Ele se encontra com as mulheres e diz assim: olha, diga aos discípulos que eu vou adiante deles e vou encontrar com eles na Galileia. E assim acontece. E Jesus então, quando está com os seus discípulos, é o último registro de Mateus, deixa com eles a grande comissão, aquilo que Jesus esperava dos seus discípulos. Aquilo que Jesus queria que eles fizessem. É o último aviso registrado por Mateus. Jesus pede que eles vão. Ide e fazei discípulos. Agora, o que nós estamos fazendo em nome do Evangelho? Quais são as práticas que nós temos adotado ao longo dos nossos dias, que nós estamos fazendo em nome do Evangelho, em nome do reino? Porque às vezes a gente está ocupado em trabalhar. Então, ou eu trabalho, ou eu falo de Jesus. Ou eu dirijo, ou eu falo de Jesus. Ou eu faço uma coisa, ou eu faço outra. E vai passando o tempo, né? As coisas vão acontecendo, e quando a gente para ver, a gente pouco falou em nome de Jesus, pouco falou em nome do Evangelho, mas porque nós temos a ideia de que não somos capazes de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Qual é o nosso compromisso com a igreja? Quantas pessoas você falou assim: olha, domingo tem culto lá na minha igreja, vai lá. Vai ter um culto de oração, você precisa de alguma coisa, quer que eu ore pela sua vida? Quais são os nossos compromissos, ou como tem sido o nosso compromisso com esta grande comissão? Porque aquilo que Cristo deixou para os seus discípulos se estende a nós. Cristo deixou para a igreja: vocês precisam ir. É uma missão. A missão que o próprio Jesus nos deu. Vocês precisam ir e fazer discípulos. Então, nesse texto aqui que a gente está tirando, que é a grande comissão registrada por Mateus, a grande missão da igreja, né? Eu queria tirar com você 4 ações que nós precisamos cumprir diante desta grande comissão. Diante deste desafio que nos foi dado, que nos foi lançado, o que Cristo espera de nós. E a primeira ação que eu quero tirar com você é que você precisa estar muito consciente que estamos debaixo da autoridade de Cristo. Aquilo que fazemos não é por nós, não há mérito em nós, não temos condições de absolutamente nada, mas Jesus, antes de enviar os seus discípulos, disse no verso de número 18, Jesus se aproxima deles e diz: foi-me dada a autoridade. Cristo está interessado em exercer a sua autoridade. Cristo está interessado em se aproximar das pessoas, mas ele a missão dele está sendo feita através de nós. Se nós não nos aproximarmos das pessoas, o Evangelho não chega. Cristo poderia ter resolvido que a mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação, fosse chegada aos corações de diversas formas. Diversas formas. Deus poderia ter escolhido N maneiras. Os anjos vão descer com uma Bíblia e vão entregar na mão de cada pessoa, né? Os animais vão cantar e as pessoas vão ficar impressionadas e as pessoas vão ser salvas. N situações. Deus poderia não prover salvação, mas na sua eternidade, na sua glória, na sua majestade, na sua infinita sabedoria, Deus resolveu que o plano do Evangelho fosse feito através de seres humanos. Homens, mulheres, famílias, este é o plano de Deus. O Evangelho foi dado a nós, confiado a nós. Vão e façam. Este é o plano de Deus. Não é o plano do pastor, não é o plano desta igreja, é o plano divino. O próprio Deus decidiu que as coisas fossem feitas dessa forma. Então, como é que eu vou falar em nome de Cristo? Como é que eu vou me apresentar para as pessoas em nome de Cristo? Com que cara? As pessoas me conhecem, né? As pessoas sabem quem eu sou. Mas o texto diz que Jesus disse o seguinte: foi-me dada toda a autoridade. Jesus, quando se aproxima dos seus discípulos, ele tem algo muito importante para dizer. Quando Jesus vai chegando perto, ele quer dar um recado para os seus discípulos. Há uma distância entre eles e Jesus vai se aproximando, porque aquilo que ele esperava dos seus discípulos precisava ser de fato compreendido.
Já viu alguém na rua e a pessoa falou, do outro lado da rua falou, não sei o quê, não sei o quê. Você fala, ih, rapaz, era comigo, não era? E agora? Não entendi. Né? Aí domingo ele está na porta da sua casa batendo para almoçar. Fala, você vai almoçar? Eu falei com você na rua, você não ouviu? Não ouvi, né? Não entendi o que você tinha falado. Mas tudo bem, né? A gente está aqui, entra, né? Fazer o quê? Vamos comer. Mas Jesus tem a preocupação de chegar muito próximo e falar assim, vocês precisam compreender o que eu vou dizer. Foi-me dada toda a autoridade. Para acalmar então os seus amigos, os seus discípulos, que aquela missão precisava ser feita de uma forma competente, de uma forma convicta, ele está enviando os seus discípulos com base na sua autoridade. Vai, porque quem está pedindo sou eu. Quem está mandando, quem está enviando vocês a falar do Evangelho, sou eu. Eu mesmo estou pedindo, porque eu tenho esta autoridade, eu tenho este poder de escolha. O poder da escolha de ser vocês é meu. Não foi ninguém que escolheu vocês. Quem escolheu vocês foi eu. O próprio Deus escolheu a igreja para que ela fosse o agente transmissora da salvação. Em outras palavras, Jesus diz que a liberdade de fazer aquilo que Ele quiser, da forma como Ele quiser, foi dada a Ele. Ele pode qualquer coisa. Qualquer coisa. E com muita destreza e com muita sabedoria, discipulou aqueles 12 homens, né? Agora neste contexto são 11, mas Jesus se dedicou ao ensinar a eles e agora falou assim, agora eu preciso que vocês façam, porque eu tenho essa autoridade, toda a autoridade me foi dada, a licença, a permissão, o poder de reger, de governar, está nas mãos do Senhor. É Ele que pode todas as coisas, nós somos limitados, né? Tinha um professor no seminário que ele dizia o seguinte, Deus usou até a mula de Balaão, se ele fizer mais uma forcinha, ele usa eu também, né? Se Deus fizer mais um pouquinho de esforço, usa a minha vida, né? Para dizer o seguinte, nós somos limitados, de fato nós temos as nossas limitações, nós temos os nossos defeitos, mas a autoridade, quem nos mandou ir, é o próprio Cristo. Não há nada que possa ser colocado como obstáculo, uma vez que eu penso, não é por mim, é por Cristo. Aquilo que eu estou fazendo não é para mim, é para Cristo. E é por isso que eu preciso dar o meu melhor. Porque é para Cristo. Eu preciso exercer aquilo que Cristo pediu para que eu fizesse. Foi dada a Ele a autoridade. E dando a Ele a autoridade, Ele escolheu a nós. Ele escolheu a nós. Cada um de nós, igreja de Cristo, para levar a salvação. E Jesus diz que esta autoridade foi dada tanto nos céus quanto na terra. Os céus que Jesus está se referindo é esta região que está acima do nosso céu, né, do céu visível. É onde parte as ordens, né, é onde a morada de Deus, da onde partem as vontades eternas, as vontades soberanas. O que Cristo está querendo dizer é, foi-me dada a autoridade tanto no âmbito espiritual, na morada de Deus, onde partem as vontades perfeitas e convictas da soberania de Deus, quanto aqui na terra onde vocês estão, onde vocês peregrinam, onde daqui a pouco vocês vão morrer. Porque tudo isso aqui é passageiro. O lugar que é habitado por nós também está sobre a autoridade de Cristo. Aquilo que Cristo determina na eternidade é lei. E aquilo que Cristo determina na terra é lei. Ele tem toda a autoridade, tanto nos céus quanto na terra. Paulo aos Romanos, no capítulo 11, no verso de número 36, diz uma das máximas do Evangelho muito famosas, né? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Todas as coisas estão sendo formadas, estão sendo regidas, foram criadas, foram direcionadas para a glória e exaltação do nome do Filho de Deus. Por Ele, para Ele, são todas as coisas. Tudo está sob a autoridade de Cristo, tudo. Então, quando nós pensamos, fala assim, eu não vou não, hein? Porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que falar, eu tenho que dar banho no peixe, tem muita coisa para fazer. Não vou, né? Começamos a colocar obstáculos. Não vou falar de Jesus. Só que Jesus falou assim, foi-me dada a autoridade e na minha autoridade eu escolhi você. Eu poderia ter escolhido outras pessoas, eu poderia ter escolhido outros métodos, eu poderia ter deixado outras pessoas responsáveis, outra maneira de que o Evangelho chegasse para transformar a vida das pessoas. Mas na minha autoridade eu escolhi você.
Igreja de Cristo, eu escolhi você. Você precisa ter essa compreensão. Eu estou debaixo da autoridade de Cristo, independente de quem eu sou. Vimos aqui um exemplo domingo passado de transformação. Independente de quem o Sérgio é, independente daquilo que ele viveu, a autoridade está nele. Cristo enviou ele. E ele fala. Quantos talvez teriam a coragem, né? A maneira de se colocar, de se expor em nome do Evangelho, como nós vimos aqui domingo passado. Mas por quê? Porque foi dada a autoridade a Cristo e Cristo confiou esta missão em nós. Por isso vale a pena você falar. Jesus transformou a minha vida, transformou a minha família, transformou a minha história, pode transformar a vida de qualquer um. Esta mensagem, né, está nos nossos corações. Paulo vai dizer isto. Quando nós falamos reconciliem-se com Deus, falamos em nome de Cristo. Nós falamos em nome do próprio Deus. Esta missão de estar debaixo da autoridade de Cristo é nossa. Tenha esta consciência, estamos debaixo da autoridade de Cristo. Por esse motivo, a minha segunda ação que eu queria tirar com você, que está no texto, nós, enquanto igreja, precisamos exercer aquilo que Cristo pediu. Não faz sentido. Você acredita em Cristo? Acredito. Acredita que Ele transforma? Acredito. Então vai. Não vou. Eu tenho medo, né? O que vão falar de mim? O que vão pensar? Eu posso engasgar, eu posso, né, ter um treco ali e não conseguir transmitir aquilo que Cristo espera de mim. Não. Você precisa exercer o que Cristo pediu. Porque esta missão é da igreja. Não é do missionário, é da igreja. Às vezes a gente pensa assim, o missionário está falando, eu não preciso falar. Eu já oro por ele, né? Eu já contribuo financeiramente com ele. Eu às vezes até leio os relatórios que ele manda, porque não é todo mundo que lê. Eu faço muita coisa por missões. Mas a ação missionária não está no indivíduo, está na igreja, está no conjunto da obra de Cristo. Então diz o verso de número 19, uma vez que vocês estão debaixo da minha autoridade, portanto, vão ou ide e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E por muito tempo nós achamos ou nós aprendemos que o id era o abandono das nossas vidas, era o abandono das nossas ações e em busca de um campo missionário, né? Deixar tudo aqui para trás e ir embora. E muitas pessoas falam assim, eu não vou ter condições de ser missionário, imagina, eu sou empresário, eu tenho meu trabalho, eu tenho meu escritório, imagina, eu trabalho no chão de fábrica, como é que eu vou largar o meu posto ali? Eu não vou ter condições de ser um missionário. É muito difícil, porque a intenção do texto, ou a maneira como o texto é exposto a nós, é uma missão que você precisa ir, você precisa abandonar, você precisa deixar alguma coisa e ir atrás do campo missionário. Mas, o que nós vemos na verdade, a palavra que foi expressa lá no livro de Mateus, ela diz o seguinte, persistir na jornada iniciada, ou continuar a própria jornada, ou enquanto vão, para ficar mais simples a gente entender. O que Jesus está dizendo então é, enquanto igreja, vão. Enquanto discípulos de Jesus, vão. Você não precisa abandonar nada, você precisa fazer enquanto igreja. Enquanto você é meu povo, enquanto igreja, enquanto discípulos de Jesus, façam discípulos. Batize, fale do Evangelho. Você não precisa abandonar nada. Você precisa, enquanto você está aqui na igreja, é seu compromisso ir ao encontro daquela pessoa que precisa. Enquanto vão, enquanto você está na sua caminhada que foi proposta pelo Evangelho, enquanto você está nesta jornada chamada cristianismo, enquanto o seu coração arde por Jesus, você tem esta missão, falar de Jesus para alguém. Então, se você é como eu, que não consegue cantar e bater palma ao mesmo tempo, né? A gente vai ter que aprender. Porque enquanto eu estou lá no meu trabalho, digitando, conversando, eu tenho que dar um jeito de falar assim, então querido, Jesus te ama. É enquanto eu vivo, é enquanto eu estou no meu dia a dia, é enquanto igreja. Nós estamos neste lugar muito bonito, santificado por conta da presença do nosso Deus, mas sabemos que a igreja de Cristo, ela está espalhada no trânsito, nos trabalhos, nas ruas por aí, somos nós. Enquanto igreja, eu preciso falar de Jesus, preciso. Mas também não vai pôr um adesivo Jesus salva no seu carro e achar que você está fazendo missões, né?
É também. Mas nada como você ir ao encontro do pecador e falar: querido, eu passo aqui todo dia, nesse ponto de ônibus, eu te encontro aqui. E eu preciso te falar uma coisa: Jesus te ama. Eu não preciso sair da minha rota do trabalho. Eu sei que eu vou encontrar aquela pessoa no ponto de ônibus. O que me impede de falar de Jesus para ela? A sua timidez, a sua maneira de ver, talvez você achar que vai estar incomodando aquela pessoa. De alguma maneira, nós somos impedidos de falar de Jesus. Mas Jesus diz: enquanto igreja, vão. Enquanto vão, façam discípulos. Aonde, então, nós estamos fazendo discípulos? A proposta de fazer discípulos, hoje em dia está mais fácil a gente entender. O discípulo nada mais era do que um seguidor de alguém, né? Eu quero ser igual àquele cara, então eu vou buscar ser um discípulo dele, eu vou me aproximar dele. E tem, então, um ditado judaico que diz que o discípulo é bom medindo a poeira que está nas suas vestes, né? Quanto mais pó tiver na roupa do discípulo, melhor ele é. Por quê? Porque o mestre vai andando e as suas sandálias vai levantando pó. Então o discípulo está tão perto dele que a poeira não cai no chão, cai na roupa dele. Então eles entendem assim: quanto mais pó o meu discípulo tiver, né, mais perto de mim ele está. Mais atento às minhas atitudes ele está. Isso era um discípulo, alguém que estava querendo ser igual ao outro, igual ao seu mestre. Já estudamos aqui, já falamos um pouco sobre a atitude de Pedro ao caminhar sobre as águas, né? Essa figura do mestre e do discípulo. Mas o que eu estou querendo dizer é que Jesus, na sua grande comissão, quando ele foi falar com os seus discípulos para a proposta da igreja, ele diz assim: vocês precisam fazer discípulos, seguidores, pessoas que andem por perto de vocês, pessoas que queiram estar muito próximas de vocês. Vocês precisam fazer discípulos, vocês precisam fazer seguidores. E hoje em dia, né, a figura do seguidor está em alta, né? Quantos seguidores você tem lá no seu Instagram, no seu Facebook, né? Quantos seguidores você tem no Twitter? Quantos seguidores, quantas pessoas você tem contato no seu WhatsApp? Qual o número de seguidores que nós temos? Qual o número de inscritos no seu canal no YouTube, né? Você que é blogueiro. Como é isso? Qual é essa relação que nós temos? Será que nós estamos de fato fazendo seguidores? Ou será que de fato nós estamos apenas iludidos com um número lá? Nossa, eu tenho 500 e 1.000 seguidores, né? Tenho 2 milhões de seguidores. Mas de fato essas pessoas estão interessadas em ser um discípulo? Será que essas pessoas que estão consumindo aquele conteúdo que nós estamos compartilhando nas redes sociais, elas querem ser discípulos? Será que elas de fato querem imitar aquilo que nós estamos fazendo? Ou será que ela está apenas vigiando a sua vida? Ou será que ela está apenas ali curiando aquilo que você está postando? Ela de fato não é um seguidor. Às vezes ela até deixa de seguir. Esse cara aqui posta umas coisas muito nada a ver, eu vou deixar de seguir ele. Vou deixar de ser um discípulo dele. Ele não me agrega, né? Ele não me traz nada de novo. O que nós precisamos entender é que a missão ou a grande comissão de Jesus não é para que apenas falemos do Evangelho, mas para que as pessoas queiram estar perto de nós. Cai então por terra essa ideia de que eu preciso falar de Jesus e ir embora, entregar um panfleto e sair correndo. Não é isso a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é falar de Jesus e explicar o Evangelho e fazer com que essa pessoa queira estar junto comigo. A que ponto? A ponto de ser batizado. É curioso porque muitas vezes a gente evangeliza e, eu fiz minha parte, né? Poxa, falei de Jesus, ela aceitou, amém. Ela aceitou e agora? Agora é com ela, né? Agora é com ela. É a mesma coisa que você tentar ensinar uma criança a nadar, né? Eu pus ela na piscina, agora bateu o braço, é com ela, filho, não vou fazer o quê? Mas você pôs uma boia? Não, ela bate os braços, ela vai ter que aprender a nadar, né? Mas se ela não aprender a nadar, eu fiz a minha parte, né? Eu coloquei ela na piscina, eu incentivei. Mas você tem que ensinar ela a nadar, com a boia, não é isso? Bate o braço, depois o pé, vai segurando, daqui a pouco a criança está nadando. Assim é o Evangelho. Se nós não caminharmos com essas pessoas a ponto que elas queiram ser batizadas, dar testemunho público da sua fé, nós não fizemos discípulos.
Nós não fizemos discípulos, nós fizemos pessoas convencidas do Evangelho, nós fizemos pessoas simpatizantes do Evangelho, nós fizemos pessoas que até gostaram do Evangelho, mas se elas não foram até o batismo, se elas não quiseram levantar suas mãos e falar assim, eu quero dar testemunho público disso que Cristo fez na minha vida, eu quero mostrar para a sociedade o quanto Cristo me transformou, eu quero me batizar. Quando a pessoa se batiza, ela está pronta para quê? Para fazer outro discípulo. Aí sim, esse discípulo está pronto para fazer outro, e a missão dele agora é ir atrás de outro, e acompanhar outro, e esse outro batizar outro, e este é o projeto da igreja. Não podemos abandonar as pessoas quando nós apresentamos o Evangelho. Há, portanto, um compromisso de acompanhá-las, de fazer discípulos a ponto que eles queiram se batizar. Isto em todas as nações, né? Em todas as nações, incluindo este Brasil de meu Deus, né? Que com certeza você tem aquela pessoa que você fala assim, não, nem Jesus salva, né? Tem aquele cara é tranqueira, né? Aquele pessoa do meu trabalho é difícil, a minha sogra é brincadeira, né? Sempre salvo para a sogra, já pensei, eu vou trocar essa exemplo, não está ficando bem. Acho que é a quarta, enfim, já perdi as contas, tantas vezes eu falei de sogra aqui. Mas o Evangelho está para todos, de todas as nações, né? Precisamos olhar com carinho para o nosso Brasil. Precisamos. Fazendo uma menção ao próximo dia 2, ore antes de ir à urna. Deus, o que o Senhor faria? Que candidato? Coloca alguém no meu coração, mas alguém que tema ao Senhor, alguém que represente a igreja, alguém que queira, tenha os interesses do reino para reger este povo. Nós precisamos fazer discípulos nesse Brasil. Precisamos que a igreja avance. Precisamos que o Evangelho ganhe o noticiário. O Evangelho de Cristo está transformando o Brasil. Já pensou? Jornal Nacional? Hein? O Evangelho de Cristo Jesus está transformando a nação brasileira. Que bênção! Mas isso só vai acontecer se eu e você irmos. Enquanto discípulos, enquanto nós trabalhamos, enquanto nós pagamos as nossas contas, enquanto nós dirigimos o nosso carro, enquanto a gente está naquela consulta, enquanto a gente está aqui, eu preciso fazer discípulo. Isto não é obrigação ou não é missão apenas do missionário, é nossa, né? Então o próprio Jesus diz que este batismo, a representação da morte do velho homem para a nova vida que há em Cristo, deve ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mais uma vez, você não está fazendo por sua conta. Primeiro Jesus diz, a autoridade é minha e eu estou mandando vocês. E quando vocês forem fazer, não é em nome do Pedro, não é em nome da igreja, não é em nome do José, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Estamos indo em nome da Trindade, estamos indo em nome do próprio Deus. Em nós não há mérito. Jesus, quando vai se batizar, propõe a João Batista, João Batista falou, não, eu não. Não é isso? Eu não, imagina. Eu, Senhor, que devia me batizar. Imagina, eu vou fazer uma coisa dessa. Mas Jesus fala assim, não, eu faço questão, né? Tem que ser você. Jesus nos dá o exemplo do batismo. E diz que este testemunho público é importante. Você precisa descer as águas. Para quê? Para que as pessoas vejam que você tomou a decisão de estar ao lado de Cristo. É um testemunho público, né? É aquilo que Cristo pediu para que nós fizéssemos. Jesus pede para a sua igreja, vai e faz discípulo. E agora esse discípulo precisa estar pronto para descer as águas. Não larga ele, não deixa ele para trás. Vai até ele ter a convicção de que ele quer dar o testemunho público dele. E estamos indo em nome do próprio Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Mas a última ação que eu queria aprender com você nesta noite está no verso número 20. Nós precisamos, então, estar aptos a ensinar aquilo que um dia aprendemos. Não adianta nós termos muito conhecimento e não conseguir passar. Não adianta, né? Eu sei muito, tenho muitas experiências, Cristo já realizou milagres na minha vida, na minha família, eu sei muito do Evangelho, mas quantas pessoas você já falou de Jesus? Total de zero, eu não consigo falar, né? Eu tenho dificuldade.
precisamos estar aptos a ensinar aquilo que um dia aprendemos. Diz o verso número 20: como vocês fazem discípulos? Ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei, e então eu estarei convosco até o fim dos tempos. Como é que eu faço discípulo? Ensinando, conversando com essa pessoa a fim de instruir ela na fé em Cristo Jesus. Os nossos relacionamentos precisam de Cristo. As pessoas que estamos falando precisam ser transformadas. Jesus diz o seguinte: quando você conversa com alguém, coloque a mensagem do Evangelho. Ao conversar, ao se relacionar, você precisa falar. As pessoas precisam saber o que eu espero delas. O que Deus espera das pessoas? Que elas obedeçam tudo que Ele deixou. O que você pensa disso ou daquilo? Querido, eu não sei. Eu sei o que Cristo pensa. Jesus, no meu lugar, teria essa ou aquela opção. Faria essa ou essa ação. Eu acho que seria mais prudente. Mas o que você pensa? O que eu penso não interessa. Eu estou em nome de Cristo. A minha vida está aqui para ser vivida em nome do Evangelho. Nós precisamos instruir pessoas a entenderem aquilo que elas estão fazendo, agrada ou não agrada o coração de Deus. É o nosso papel, é o papel da igreja. Ensine as pessoas a obedecer aquilo que eu ordenei. E se você pegar o Evangelho de Jesus, Ele ordenou muita coisa, né? Tem muita coisa que Jesus deixou para que a sua igreja cumprisse. Conceitos, conselhos, ensinos, decisões, relevâncias que a igreja precisa ter, tudo isso está nas ordenanças de Cristo. Mas como é que as pessoas vão saber aquilo que Cristo ordenou se você não ensinar? Se a igreja de Cristo não falar, se nós nos calarmos, né? Falar, minha parte está feita, eu já joguei a criança na piscina, né? Eu já falei, Jesus te ama, ela não perguntou quem é Jesus, aí o problema é dela, né? Não, eu preciso ir atrás, eu preciso terminar a missão, eu preciso falar de Jesus, e essa pessoa precisa se interessar por Jesus através de mim. Então Jesus diz que esta comissão, ela não tem uma validade. Eu estou convosco até o fim dos tempos. Vocês vão fazer isso para sempre, né? Vocês vão fazer isso até tudo acabar. Enquanto você é igreja, enquanto as coisas acontecerem, você vai precisar falar do Evangelho de Jesus. Até tudo o plano da salvação, o plano da eternidade for completo, né? Ou para sempre, nós vamos ter que falar de Jesus. Eu acho curioso que esta palavra chamada até o fim, ela dá uma percepção de algo que não tem interrupção. É uma palavra que ela diz o seguinte: quando algo não tem nenhum tipo de oscilação, nenhum tipo de interrupção, ela é usada. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: em todo período, não há um momento sequer que você pode deixar de falar do meu Evangelho. É sem interrupção, é para sempre, é até o fim, é sem cessar. Você precisa fazer discípulos. Nós podemos contar com o auxílio do próprio Jesus, porque Ele prometeu estar com a gente. Então, se você ler o texto de uma forma completa, Jesus diz que a autoridade, nós vamos na autoridade dEle, nós batizamos em nome dEle, porque Ele está com a gente. O plano é dEle, né? A convicção do plano chamado igreja é do próprio Cristo. Por isso, Ele espera de nós. A parte mais difícil é a dEle, né? Eu não tenho autoridade para falar para ninguém. Aí Cristo diz, a autoridade é minha. Mas eu não tenho moral para batizar ninguém. Aí Jesus diz, mas o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí você diz, mas eu estou sem tempo. Aí Jesus fala assim, mas é sem cessar. Eu estou com você. Eu estou sozinho. Não, mas eu estou com você. Façam isso para sempre, sem interrupção, até o fim do século, até a consumação dos tempos. Não deixe de falar. Mas eu acho muito curioso, para nós encerrarmos, é a maneira como Jesus diz. Ide, ou vão. Jesus não fala assim, vão pregando. Diz? Vão cantando. Vão fazendo fantoche. Vão fazendo malabares. Não tem uma regra, não tem um método, não tem um jeito, não tem uma forma pré-estabelecida. Diferente de quando Jesus vai ensinar a orar. Quando vocês forem orar, orem assim, Pai Nosso, tem um modelo, tem uma regra, não tem?
Mas o ide de Jesus não tem, ele não deixou um parâmetro. Ele só falou, vai. Nós somos um povo criativo, irmãos. Nós somos um povo criativo, né? Nós temos quantas ferramentas nas nossas mãos que podem falar do Evangelho. Você pode pegar um panfleto, você pode falar para alguém no banco, você pode mandar uma mensagem, você pode mandar um e-mail, você pode ligar, você pode ir de alguma forma você pode ir. Jesus diz, enquanto vai. Como? Dá seu jeito, na sua característica, dentro do seu perfil, escolha algo, mas faça, não deixe de ir, não deixe de ir. O ir não tem regra, mas ele é uma ordenança, você precisa ir. Você pode escolher o jeito, o método, né? Você está entrando numa batalha e você está falando assim, ó, a batalha não tem jeito, você vai ter que entrar. O que eu posso dizer para você é te dar as opções das armas. O que você quer? Você quer um machado? Você quer um arco e flecha? Você quer uma espada? O que você quer fazer? Mas a batalha você vai ter que ir. Não tem outra opção. Enquanto igreja, nós estamos travando essa batalha. Mas a arma que você vai lançar, a arma que você vai usar, você pode escolher. O que você gosta de fazer? Ah, pastor, eu gosto de fazer artesanato. Legal, vamos dar uma aula de artesanato em nome do Evangelho. Vamos ensinar senhoras, mulheres, jovens a fazer cachecol, tricô, tear. E no final vamos falar assim, olha, Jesus te ama. E é por isso que eu estou fazendo isso por você. Nós vamos dar uma aula de elétrica, como nós fazemos? Vamos. Mas vamos falar no final, Jesus ama você. Nós vamos achar uma forma, um método, alguma coisa dentro daquilo que nós sabemos fazer como desculpa para dizer àquela pessoa, Jesus ama você. É papel da igreja, fazer discípulos. Porque muitas vezes aquelas pessoas que estão do lado de fora pensam assim, eu nunca vou entrar numa igreja. Jamais. Aquelas pessoas vivem lá domingo a domingo, né? Não tem vida, né? As pessoas não têm noção do que é a igreja. Mas quando elas se encontram conosco, que somos pessoas normais, que temos as nossas vidas, temos os nossos boletos para pagar, né? Amém? Achei que só eu tinha boleto. E as pessoas pensam assim, poxa vida, é uma pessoa normal. Enquanto ela é igreja, ela está falando para mim de Jesus. E isso muda a percepção das pessoas sobre a igreja. Mas se a gente não mostrar, elas não vêm. Se você não falar, ela não vai vir. Se você não convidar a pessoa para estar aqui domingo às 18 horas, ela não sabe que nós estamos aqui às 18 horas. Você precisa falar. Se você não falar assim, olha, lá na minha igreja, às 9 horas da madrugada, tem uma escola bíblica dominical. Só que se você chamar, você tem que estar aqui, irmão, né? Já pensou, sua visita vem e você não? Que coisa, hein? O fulano é daqui? É. Ele não veio? Então, acho que não vem não, né? Já passou da hora, acho que... Precisamos ter esta noção de que as pessoas querem vir à igreja porque nós vimos. Nós precisamos entender que as pessoas são discípulos nossos. Elas precisam querer estar perto de nós. Será que você é aquele crente ranzinza que quando chega no lugar todo mundo vai embora? Ih, chegou o crente. Foi embora. O crente espanta a crente, né? Chegou, pum, ninguém fica. Ou você é aquela pessoa que quando chega, pô, legal, cara, você está aqui, oh, que bom te ver, eu saudade de você, né? Um crente que agrega, que as pessoas querem estar por perto, porque isso é fazer discípulo. É isto, né? Eu encerro essa reflexão com a fala de um pregador, de um pastor, que agora me foge o nome. Ele diz assim, ele diz o seguinte, eu fui discipulado sem saber. Um dia eu me mudei para a casa onde eu moro, e perguntei para o meu amigo que já morava na rua. Falei assim, aonde é que tem um barbeiro bom? Aí ele falou, ó, você vira aqui, e lá tem um cara que corta o cabelo legal. E onde tem uma agência bancária legal? Ele falou, ó, naquela rua ali, aqui, ali, tem um banco legal. Ah, é? Então onde tem um restaurante que eu posso comer? Ele falou, ó, o restaurante é aqui, e você vai lá. O restaurante é bom. Ele falou, legal. E ele fala assim, faz 20 anos que eu moro na mesma casa, e eu corto o cabelo no mesmo lugar, a minha conta é no mesmo banco, e eu almoço todos os dias no mesmo restaurante. Esse cara me discipulou. Eu, sem querer, vivo a vida dele, porque ele me indicou o barbeiro, o restaurante e a agência bancária. E sem querer, eu vivo a vida dele. Eu estou aqui há 20 anos, poderia ter escolhido outra agência, poderia ter escolhido outro barbeiro e poderia ter escolhido outro restaurante, mas há 20 anos eu faço o mesmo caminho que um dia esse cara me ensinou. E um dia eu pensei, eu fui discipulado.
sem saber. Fui convertido pelo meu amigo a essas práticas sem saber. Este é o Evangelho. Quando as pessoas se derem por conta, caramba, eu estou indo lá na igreja, eu poderia ter escolhido outra igreja, mas faz 20 anos que eu estou lá no parque, porque um dia aquele irmãozinho falou de Jesus para mim. E eu estou aqui. Fui discipulado, né? Poxa vida, eu poderia estar em outro lugar, mas eu resolvi descer as águas neste batistério, porque um dia o irmão falou de Jesus para mim. Este é o Evangelho. Vão, ou enquanto vão, façamos muitos discípulos e batizemos, né? Não vamos abandonar essas pessoas. Porque quando ela descer as águas, ela está pronta para fazer outros discípulos. E assim como nós vimos lá em Lucas 15, vai ter festa no céu todo dia por nossa causa, né? Todo dia vai ter uma festa, todo dia vai ser um pecador se arrependendo. E esse Brasil há de ser alcançado pela graça do Senhor. Amém? Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche os teus olhos. E nós vamos orar. Convido você a refletir nisto que falamos, nisto que conversamos. Que você tenha o seu momento com Deus e fale: Deus, eu realmente não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu tenho dificuldade de pregar o teu evangelho onde eu trabalho. Eu tenho dificuldade, Deus, de orar por alguém no meu horário de almoço. Eu tenho dificuldade, Jesus, de conseguir externar aquilo que o Senhor fez na minha vida. A minha rotina é tão agitada, o meu trabalho, eu mal olho as redes sociais, eu nem sei quantos amigos eu tenho lá, eu nem sei se as pessoas veem aquilo que eu coloco, mas eu quero fazer discípulos, Deus. Eu entendi que a missão da tua igreja é avançar, é fazer discípulos, é levar a tua palavra. Você pode falar: Deus, eu não entendi a sua autoridade, mas o Senhor pode todas as coisas. O Senhor tem a licença de fazer aquilo que o Senhor quiser. E ainda assim o Senhor escolheu a todos nós. O Senhor nos deu o privilégio, Deus amado, de fazermos parte do teu projeto, da tua salvação. Deus, muito obrigado, porque a tua autoridade está sobre a minha vida. Você pode dizer: Deus, eu quero cumprir com a tua palavra, eu quero fazer aquilo que o Senhor pediu. Eu quero estar pronto, me ensina, me traz a esta casa de oração para aprender cada vez mais a tua palavra, porque eu quero ensinar outras pessoas, eu quero falar do teu amor para aquela pessoa que eu sei que não vai entrar aqui, mas ela tem um encontro comigo todo dia e ela precisa da tua palavra. A família dela precisa de Jesus. Usa, Deus amado, a minha vida para ir lá e levar uma palavra de transformação para aquele lar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Pai querido, porque mais uma vez estamos diante da tua palavra, Deus, e esta, Pai querido, que foi exposta, que foi colocada aos nossos corações nesta noite, nos traz, Deus amado, a grande responsabilidade que o Senhor mesmo deixou enquanto estava aqui neste plano. O Senhor esperava dos seus discípulos que com a tua autoridade eles fossem e fizessem outros discípulos de todos os povos, Deus amado, acompanhando, Deus eterno, cada uma dessas pessoas até a ponto do batismo, este feito no seu próprio nome. Pai querido, muito obrigado porque esta afirmação, esta lição, isto que o Senhor espera de nós, o Senhor não nos deu a missão e nos virou as costas, o Senhor prometeu estar conosco todos os dias, ó Deus amado. Pai querido, muito obrigado pela tua presença nas nossas vidas, todos os dias, sem interrupção. Deus eterno, nós queremos te agradecer, Pai querido, porque nós sabemos que o Senhor está conosco para e passo, Deus amado. O Senhor está conosco, o Senhor está próximo de nós, o Senhor é alguém que está contemplando as nossas vidas, as nossas ações, aquilo que falamos, aquilo que fazemos. Ó Deus, o Senhor é aquele Pai que não nos deixa a sós. Pai querido, muito obrigado pelo teu cuidado, pelo teu zelo, Deus amado, e pelo privilégio, Pai querido, que o Senhor confiou às nossas vidas, de um dia poder externar a outras vidas. Cristo Jesus transforma. Jesus te ama. Muito obrigado, Deus amado, porque a mensagem de reconciliação do pecador está nos nossos lábios, ó Deus amado. Santo Deus, agora nós te pedimos da tua coragem, da tua ousadia, ó Deus amado, da tua intrepidez, ó Deus eterno, da tua autoridade. Que, Pai querido, nós venhamos, ó Deus eterno, falar daquilo que o Senhor um dia fez nas nossas vidas. Pai querido, que o Senhor encontre, Pai de amor, uma igreja que faça discípulos sobre todas as coisas, ó Deus amado. Que o Senhor encontre servos teus, ó Deus amado, dispostos a viverem vidas, ó Deus eterno, que desperte o interesse de outras pessoas, a ponto que elas se aproximem, se encontrem contigo
e desçam nas águas, dando testemunho público da transformação que o Senhor fará na vida de cada uma delas. Pai de amor, nós te pedimos que o Senhor transforme as nossas vidas, ó Deus, a partir desta grande comissão, que não é esta igreja que inventou, que não é este pastor que inventou, que não é qualquer líder religioso que inventou, mas parte do teu coração, partiu do trono da graça, Deus amado. Pai querido, nós te pedimos então sabedoria, discernimento, queremos, ó Deus, colocar em prática aquilo que o Senhor espera de nós. Pai querido, ser com cada um de nós, Deus amado, continue a nos abençoar, continue, Deus amado, a transformar vidas a partir das nossas. Em nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus os abençoe. Júnior. Obrigado, pastor, pela palavra. Agradecemos a Deus o privilégio que Ele tem nos dado. Começamos esse culto falando que o nosso Deus, Ele é um Deus de graça, de misericórdia, e Ele é fiel para com as nossas vidas. Nós oramos aqui pelas autoridades do nosso país, e eu queria lembrar vocês que a nossa esperança, apesar de a Bíblia dizer que nós devemos orar pelas autoridades, escolher as autoridades que nos governam, mas nós precisamos aprender que nós não precisamos brigar por causa dos homens. Às vezes nós brigamos por causa dos homens e não brigamos, no outro sentido, né? Nós não lutamos pela coisa mais importante, que é levar salvação para as pessoas. A nossa esperança não está num homem, não está num partido, não está numa corrente para lá ou para cá. Nossa esperança está em Cristo. Não é o candidato A ou o candidato B que vai resolver o meu problema e o problema das pessoas em relação a que o céu chegue na vida delas. Não é isso. Nós podemos ter paz na terra, mas se não houver paz no coração das pessoas, não adianta. Nós observamos países ricos que, entre aspas, têm paz, mas as pessoas estão miseráveis em relação à sua paz de espírito. Os Estados Unidos é um país de primeiro mundo. A Cracolândia de lá é igualzinha a nossa. Deu para entender a mensagem? A miséria do coração do homem está em todos os lugares, e é o meu papel e o seu papel, segundo a palavra de Deus que nos foi semeada, com a autoridade de Cristo. Nós devemos levar a sério a comissão que nos foi dada, o ensino que tem nos sido dado nessa igreja aos domingos de manhã, às quartas-feiras agora também, levar a sério a ordem que o Senhor nos deu de conduzir as pessoas até o batismo, e ser um exemplo para as pessoas, segundo a autoridade que Deus nos deu. A gente precisa crer nisso. Você crê que Deus te deu autoridade para viver o Evangelho, para levar o Evangelho, para ensinar o Evangelho e para ser aquele que vai conduzir as pessoas até a expressão física daquilo que eles tomaram no seu coração, que é decidir seguir Jesus Cristo. Nas montanhas, quer dizer, nos momentos de felicidade, ou nos vales, né, Digão? Nos momentos de angústia e de tristeza, como muitos de nós aqui às vezes passamos, né, Digão? Ora por mim. Nas montanhas e nos vales, o que nós vamos fazer, Digão? Ergueremos nossa voz. Pedir a igreja se coloque de pé. Vamos adorar o nosso Deus, erguemos nossas vozes. Que a nossa luz possa brilhar em meio às trevas. Sejam cheios nossos lares de alegria e canção, que a justiça se espalhe, essa é a nossa oração. Nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de
louvores encheremos toda a terra, todo o céu. Brilhe nossa luz, brilhe nossa luz nas trevas, ao olharmos para a cruz, sua glória enche a terra, como as águas cobrem o mar, nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Aleluia, 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 nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Amém. Amém. Fui abençoado. Você foi abençoado? Amém. Que Deus nos dê uma semana na tua presença. Que façamos nessa semana discípulos, novos discípulos. Seja você na montanha ou seja no vale. Que a sua história de transformação fale de Jesus, mas que o seu vale você consiga ver o Mestre te carregar no colo. Que outras pessoas vejam que o seu vale é conduzido por um Deus que reina e governa a sua história. Santo Deus, eterno Pai, te agradecemos, Pai querido, pelo culto que tivemos, ó Deus amado. Pai de amor, sentimos a tua presença neste lugar, ó Deus. Muito obrigado, Pai querido, porque sentimos aqui o teu abraço, o teu afago, ó Deus amado, o teu consolo, ó Deus amado. Sentimos, ó Deus eterno, a tua voz ecoar nos nossos corações. Pai querido, nós te agradecemos porque sabemos que não somos merecedores de presença tão majestosa, tão gloriosa neste lugar. Mas o Senhor passeia entre esses bancos, o Senhor se faz presente nesta noite e o Senhor recebe toda louvor, toda exaltação, o Senhor recebe toda a glória, toda a majestade está sendo direcionada, entronizada no Senhor.
exaltamos o teu santo e bendito nome nesta noite, ó Deus eterno. Recebe este culto, ó Deus, recebe as nossas vidas, recebe a nossa família, ó Deus amado. Que tudo aquilo que fizemos, ó Deus amado, neste lugar, foi para o Senhor, ó Deus amado. Diminui as nossas vidas e continue, ó Deus amado, a conduzir a cada um de nós. Que o Senhor nos dê uma semana na tua presença, ó Deus amado. Que o Senhor nos dê oportunidades, ó Deus eterno, o privilégio de ter discípulos em nome do teu evangelho. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê discípulos, te dê paz, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe. Boa semana.